Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Macieri. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Macieri? Eu adoro, eu vivo por aqui. Voltando aqui para o segundo bloco, nós estávamos aqui nos bastidores conversando. O que o doutor queria falar? Pode colocar aí, fica à vontade. O tema é bastante polêmico e existem várias vertentes para se discutir, porque acaba puxando para um lado. Faltou eu complementar que as leis do Brasil são, na sua grande maioria, excelentes leis. O que é que falta nessa situação? É a fiscalização. Isso, além do cumprimento, é a fiscalização, né? Você faz a lei, não tem um operador do direito, não tem um delegado, não tem um defensor público, né? Não tem um juiz, não tem um perito, não tem um psicólogo para atender esses casos, que são muitos casos, e aí vai muito da responsabilidade política, né? O interesse político de resolver uma questão social. Um exemplo prático aqui, que todo mundo vai saber. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor foi o Fernando Collor de Mello, que sancionou em 90. Que é uma lei bastante importante. Uma lei importante e uma lei que é copiada pelo mundo de tão boa que ela é. Excelente lei. Ninguém conhece os crimes que a lei de defesa do consumidor traz. Crimes. Sabe por quê? Porque nós não temos delegacia do consumidor. Foi em 90 e a lei manda que os estados criem delegacias especializadas em consumo. Crimes contra o consumidor. O estado do Ceará, até essa data de hoje, não tem delegacia. Aí apelidaram a Procuradoria do Consumidor de DECOM, como se fosse delegacia do consumidor. Nunca foi. Então, porque uma vez eu cheguei com um delegado experientíssimo, vou falar o nome, ele já faleceu, experientíssimo. Cheguei lá com um cliente, vítima de crime de consumo, com prova, com tudo. Doutor, isso aqui. Doutor Rebouço, Ramon, não, doutor Rebouço, mas eu tenho medo de fazer isso aí, eu nunca vi isso aí, não. Já sei quem é o delegado. Sabe quem é? Eu nunca vi isso aí, não. Quer dizer... Se eu falar o apelido que ele me chamou, todo mundo vai saber quem é. Então, que ele chamava todo mundo. Então, quer dizer... Por quê? Porque você diz, doutor, a lei boa, o Código de Defesa do Consumidor é boa, mas o Estado Executivo, Legislativo, faz a lei. Boa técnica legislativa, lei boa. Tem as más técnicas, que são a lei dúbia, uma lei ruim, mas a maioria é boa. Quem é que executa isso? O Executivo. Cadê a Delegacia de Proteção e Defesa do Consumidor aqui no Estado do Ceará? É humano, nunca foi criada. Criada delegacia agora para LGBT, delegacia para quem que fala mal de um terreiro, de umbanda, mas uma lei de 1990 você não faz. É importantíssimo, em relação ao consumo que tem todo dia. Todo dia, todo mundo é consumidor. Mas não tem interesse, porque, veja bem, as grandes marcas, nós já falamos isso aqui várias vezes no programa, as grandes marcas, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês aí. Vocês querem mais palhaçada do que está acontecendo em relação aos planos de saúde? Vocês querem mais palhaçada que isso? Plano de saúde? Eles estão pintando. Olha o que a Apvida está fazendo com os seus usuários. E não tem saída. Você quer mais palhaçada que aquilo? Olha, todos os planos, né? Eu recebi uma denúncia aqui de uma médica. Eu recebi a reportagem, a médica falando que a Unimed, em certos lugares do Sudeste, ameaça os usuários do plano de saúde para não receitar o remédio caro para tratar o câncer. Porque se ela receitar, ela vai ser cortada do plano de saúde. Mas isso aí é no Sudeste? Tá? Não, peraí, deixa eu concluir. Não, eu preciso deixar isso Nós claro. estamos aqui a hoje. Unimed daqui é outra, não é a mesma. Nós estamos. Não, mas tudo bem, mas é outra merda também. É tudo a mesma coisa. Tudo a mesma tudo a mesma coisa. Outra coisa, tá aí. Muito me admira um cara que é bilionário, que tem uma instituição como a Apvida, deixar milhões de pessoas à deriva. E o pior, vendendo plano de saúde. Todo dia.
Todo Porque dia. é o mais barato, a pessoa tem que ter um plano, a pessoa vai e compra. Mas um plano igual o dele... Não, eu estou explicando por que vende Por todo que dia. vende, né? Não estou São defendendo o nem povo, acusando. olha, o povo é maltratado, é pisado, Gosta de é pé. escurrachado. Aí entra um advogado como você, Rebouças, como o doutor aqui, que são bem intencionados, que querem fazer a lei funcionar. Funciona. Piroca nenhuma que funciona, pô. Sabe, desculpa a expressão, mas sabe por que não funciona? Porque o lobby O lobby se aproxima e fala, não, aqui não. Aí abafa a legislação. Nem o Batman. Só o Batman, né? Infelizmente, às vezes Não, acontece. Aí veja bem, foi pedido a prisão do CEO da Pevida, que é o nome dele é o... Foi pedido? Foi pedido. A prisão... Um advogado pediu. Mas Certo? era questão de consumo ou era questão fiscal? Descumprimento de Descumprimento de lei. Cumprimento de Tá. sentença. O que aconteceu? Nada. Agora, se é um abestado igual ao Albino, vai pra cadeia no outro dia. Ah, rapaz, lá vai nós levar quem tinha pro Albino. Isso é porque tu atrasou. É porque ele atrasou. É stalk isso, viu, doutor? Você pode... Mas sério, ó, eu não pode quero fazer uma eu não gosto de consulta pra mim. generalizar Mistura de por um stalk motivo. com bullying. Eu não gosto de generalizar por um motivo. Sacanagem, velho. Eu já entrei com processos contra planos de saúde para tratamentos, por exemplo, aquele TeraSuite que os planos não querem dar de jeito nenhum, que é um tipo de fisioterapia especial. E eu já consegui eliminar tutela de urgência, né? E rápida. Né? Eu já entrei pedindo cirurgia, consegui tutela de urgência. Deve depender da vara que cai. Como também Você entrei não com tá um entendendo. que ficou uma semana sem ter uma Você não decisão está inicial. entendendo. Não estou falando disso, não. Eu estou falando de uma situação seguinte. O juiz já deu, já mandou fazer e... Já foi julgado e não deu em comigo nada. nunca aconteceu, não, mas eu sei que acontece. Ei, Acontece, deixa eu te né? falar. Eu sei que Eu acontece. tenho um processo contra a Unimed. Sabe quem foi que inventou isso no Dá Ceará? o tampinho aí. Eu tenho um Tá processo vendo contra a isso? Unimed. A Unimed foi Eleição condenada, me pagar uma indenização, ativar meu plano, não ativa. A multa é R$5.000 por dia. Eles não ativam, né? E eu falei pro meu advogado, né? Doutor Vandré. E o Rebouças também atua também nos processos meus. Eu falei pro meu advogado, falei, cara, eu não tô nem aí, deixa isso aí, eu vou fazer outro plano até resolver isso aí e tal. Mas, cara, eles não estão nem E quem não aí. pode fazer outro plano? Nem aí. Fica a mercê disso, né? E quem não pode? Tá, agora eu pergunto, aí é que tá. Aí eu pergunto, vocês são advogados excelentes. Como é que vocês se sentem numa situação dessa? Porque aquele cara, ele debocha da justiça. O presidente, que é o Camilo, né? O Cândido. Ele debocha da justiça, debocha. Mas ele debocha, sabe por quê, ô Marcele? Porque não... Porque, né, eu conto, porque aqui nesse país quem manda é o dinheiro. Ele acha que ele pode comprar e como ele compra, a morosidade da justiça. Não, ei, então processe. Não sei de nada disso aí. Então processe. Mas a Glaucia tem total razão. Sabe por quê? É uma vergonha. Você ouvir uma médica dizendo assim, eu não posso receitar tal medicamento, porque senão eles cortam o meu convênio. Credenciamento, o convênio. Isso Agora aconteceu, voltando. Um absurdo, aí tem que ser sim, processado. Eu quero voltar pro nosso estado. Deixa o doutor falar. Não, mas, doutor, e aí? E aí, doutor? É o seguinte, vê como Por que nesse Um caso do assunto puxa Cândido outro, né? não se cumpre a lei, não se prende o cara? Por quê, doutor? Tem dois questionamentos aqui que a Ah. gente tem que levantar. Primeiro, a questão da lei do consumidor, como a lei é perfeita, né? Vou dar um exemplo aqui, reforçando o que o doutor Rebouças fala. Por que é importante ter uma delegacia do consumidor? Existem muitos alimentos que são impróprios para o consumo humano. Então, isso está na seara do direito do consumidor. O posto de gasolina que adultera o seu combustível, quebra seu carro, você fica desamparado. Isso está na seara da defesa do consumidor. Perfeito. Então voltando para o assunto aqui, esse tema, para não dizer que eu não falei de flores, né? O SUS é o sistema mais perfeito. Assim, não é o mais perfeito, é o Não, mais... se Na tiver- teoria, né, Na- doutor? na teo- teoria não, de meu Quando não. funciona para uma pessoa, não tem Não, igual. eu digo Não, na isso. teoria Eu ele é digo, perfeito. não, eu digo isso. Eu vou dizer o problema do SUS. Aliás, ele é copiado no mundo. Eu vou dizer o problema do SUS. Porque o problema do SUS, eu vou dizer para os políticos que estão atrás que governam o SUS. Pelo amor de Deus, não faça propaganda do Lula. A minha língua coça, porque assim, eu esqueci de colocar aí uma especialização minha de gestão hospitalar. Porque eu já advoguei, eu comecei a minha advocacia advogando para hospitais do SUS, Santas Casas. E eu conheço bem a estrutura do SUS, eu tenho propriedade para falar
de bom e de mal. O que é o ruim do SUS? O ruim do SUS é a demora no atendimento. Porque quando você é atendido, você tem os melhores médicos, as pessoas mais atenciosas. Claro que exige aí uma questão de treinamento, de humanização do sistema. Porque é do ser humano você atender e ficar desumanizado. Está sob pressão, né? Você acaba ficando desumanizado. Então tem que ter um acompanhamento para e passa ali para treinamento, incentivo, né? Um bom salário, porque a pessoa pode ir para casa e trabalhar e deixar a sua casa tranquila, né? Então tudo passa por essa questão do financiamento do SUS. São receitas que há 20 anos não são atualizadas. E isso aí é culpa de quem? As tabelas, né, doutor? As tabelas, as famosas tabelas do SUS. Culpa do executivo. E culpa do O executivo que não atualiza. Uma consulta... Governador, aliás, o governo federal, perdão. Governo federal. É porque eu pensei aqui no A culpa acaba sendo de todos, porque a responsabilidade é tripartite, né? Exatamente. Não tem cobrança dos outros governos, Isso, né? O governo do Estado, aqui no Estado do Ceará, pelo que eu sei, ele contribui mais do que a União. Só que isso não é suficiente. Não é suficiente. Um médico, pagar uma consulta de um médico a R$30, a R$40, isso é um absurdo. Um hospital que presta assistência a toda a população e tem os insumos, a medicação, a luva, tudo isso é no dólar. Então, uma receita que um hospital desse... As Santas Casas estão quebrando um serviço que é importantíssimo para a população, garantido constitucionalmente, porque a Constituição diz que os hospitais filantrópicos são importantes para nós. Isso é desde a época do Império. Todas as constituições, isso foi até matéria de meu trabalho da faculdade, da monografia. Isso, trabalho científico. Que o papel das Santas Casas, desde Dom Pedro, vem para ajudar a população. Começou com os religiosos, e aí a população, os governos, viram que não conseguiam, né, abarcar, deixou essa missão para eles. E agora estão tirando isso deles. Por quê? Minando o financiamento. Né? Então, doutor, o que é que resolve? Eu me sinto palhaço. Falar nesse assunto. Doutor, pelo amor de Deus. O que é que resolve esse problema? Melhorar o SUS. Doutor, eu quero saber o seguinte, por que... Resolve esse por que problema. aquele... Por Mas que... no dia que o político... No dia que o político... No dia que o político... Olha, no dia que o político... Agora a pergunta é para os dois. Por que não se faz justiça e não põe aquele cara na cadeia? Me responde por quê. Eu não posso falar desse caso específico, eu nem sabia, eu fiquei sabendo agora. Tá, mas por que não acontece a prisão dele? Eu dele? teria que ver os autos. Não só ele, como outros que cometem esse tipo de crime e conta com a conivência de leis morosas e de um sistema moroso. Por que é que quando o STF mandou o oficial de justiça para o Congresso Nacional, para o Senado, mandando o Renan Calheiros sair da presidência do Senado, ele riu e disse que não saía, e não saiu, e ficou lá, e terminou o mandato dele de presidente do Senado e não deu em nada. Por que é? É a mesma coisa, meu irmão. Tá entendendo? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Mazé, fala, Mazé. Doutor, me desculpe, você foi advogado De Santa Casa. Olha, Mazé, olha lá reclamando para você encostar. Jesus, aqui para nós, viu? Tem equipamento? Não. Então, meu irmão, não adianta eu fui vítima, tá? Você chegar no hospital do SUS para fazer uma ressonância magnética. Não existe. Nós não temos equipamento apropriado para fazer isso. Aí você faz o quê? Você vai ter que ter um plano de saúde. E nós aqui de Fortaleza, aqui do Ceará especificamente, nós temos duas grandes redes, que é a Unimed e o Apvida. Nenhum dos dois presta, viu? Nenhum dos dois presta. Você tem que ficar mendigando. Atenção. Eu agora usei, eu só faltava beijar as médicas e os médicos para me atender melhor, tá? E eu vi. Você não sabe qual foi o crime que cometeram com meu marido no Apvida. Simplesmente, meu marido, eu cheguei para pegá-lo, eu cheguei para pegar o meu esposo, alguém me ligou que ele estava liberado. Quando eu cheguei com o carro, meu marido estava na calçada do Apvida, simplesmente vestido com a roupa, vamos chamar de camisola, do Apvida. Que absurdo.
Eu entrei numa pivida ali na rua Otávio Lobo, e eu entrei, eu respirei, fiz questão de dizer, eu estou respirando para eu não lhe agredir com a funcionária. Então, eu disse, eu estou respirando para não lhe agredir, mas o meu marido está na calçada, numa cadeira de roda, vestida com a roupa daqui do Apivida. E a moça não acreditou, chamou segurança para ir trazer meu marido novamente para dentro do hospital. Só que eu não permiti. Experiente, não eu filmou peguei, isso, me chamou. A pessoa que foi comigo no carro, tirou meu marido da cadeira, botou dentro do carro. E o segurança chegou e disse, e a roupa? Eu peguei a roupa, porque numa hora dessa você perde a classe, perde a educação. Eu peguei a camisola, fiz uma trouxa e disse, vai aí que eu não quero isso. E pode ir, mas meu marido vai para casa. Não, ele vai ter que voltar. Ele não volta, não. E botei meu marido dentro do carro, vim para casa. Cheguei para fazer a reclamação, ouvidoria não existe, é balela. É um pessoal lá que é credenciado, é terceirizado para você reclamar. E quando eu cheguei lá, me deram um papel para eu fazer tudo por escrito. Aí, eu tinha meu marido para estar levando para o hospital e para cuidar, e não para fazendo o relatório. Doutor, isso aí aconteceu agora. Veja bem, esse depoimento da dona Mazé... Absurdo e criminoso. Presta atenção. Crime. Só um minutinho, não vou ficar com conversa paralela, senão fica ruim. Só um minutinho. Esse argumento, essa declaração da Mazé é tão chocante e é tão corriqueira no dia a dia e ninguém sequer toma uma providência. Onde é que está esse judiciário desse país? Como é que nós vamos acabar com tudo isso? Eu falo todos os dias. Meu Deus, eles não olham nem as prioridades. O que são as prioridades? Eu vou te falar uma coisa aqui. Eu tenho uma conhecida, não vou citar o nome para não comprometê-la. E ela me falou que estava desmanchando fraldão geriátrico no frotão para usar algodão. Você está entendendo? Até onde nós estamos chegando? Imagine você desmanchar a fralda. Isso é um absurdo. Isso é para usar uma coisa imunda algodão. No hospital. Não, mas não tem outro recurso. Para usar o pano, não tem outro recurso. É um absurdo. Ela, como enfermeira, não tinha outro recurso. Marcelo, você viu aquela denúncia agora que o Corém estava fiscalizando o frotinho da Messejana? E a secretária do município de Fortaleza proibiu a presidente do Corém querendo que a lei fosse cumprida porque tem a determinação de ter um profissional de nível superior na enfermagem, é o Conselho de Enfermagem, Conselho Regional de Enfermagem. E aí, então, ela está lá fechando, interditando algumas unidades do Frotinha, porque não estava funcionando de acordo com a lei. Chega a secretária de saúde do município e ela manda a presidente do Corém se retirar, se retire daqui agora, e isso aqui não está interditado, coisa nenhuma. Filmado, né? E foi tudo filmado, gente. Sabe por que essas pessoas fazem isso? Porque elas contam com a impunidade. Porque você vota nele de novo. Elas contam com a impunidade. Uma coisa que eu quero perguntar... Isso. Eu quero voltar para o Stalk. É porque a gente está aqui... mas eu quero fazer é uma forma de Stalk isso daí. Porque o Stalk, ele puxa outros crimes. E eu queria saber do senhor, né? É o costume de chamar senhor. Eu gostaria de saber de você quais são esses outros crimes que o Stalk ele puxa, né? E relacionando ao SUS, né? O SUS diz que quando você não tem o atendimento na rede pública, o município ou o Estado ele tem que providenciar particular. Perfeito. E nem isso aí ele está fazendo. E voltando para o Stalk, uma coisa hoje que é muito séria em condomínios, porque os condomínios estão crescendo, os apartamentos pequenos e aqueles grandes lá embaixo, né? Aquele lazer. E os síndicos estão sendo agora os todos poderosos. São os reis e rainhas do condomínio que persegue, que agride, que humilha. E eu queria falar exatamente isso. Quais são os crimes de Stalk que provoca outros crimes, né? E como a gente pode se defender enquanto proprietário de um apartamento e está sendo perseguido pelo síndico? O que fazer?
Para as perguntas de vocês, os questionamentos que vocês levantaram, e reforçando o que o doutor Rebouças está falando, procurar um bom advogado é a melhor saída. Primeiro passo. Não, eu não posso pagar um advogado. Vá na Defensoria Pública, né? Vá na promotoria denunciar a questão da má prestação de serviço público. As pessoas hoje elas não entendem que você pode processar o Estado. Doutor, não adianta porra nenhuma, desculpa. Adianta. Tá, porque é o seguinte, porra nenhuma. Tem que fazer uma zoada. Adianta. Desculpa, sabe o que não adianta? Não entrar nos seus direitos. É omissão. Doutor, eu sou um cara que tenho grana, tá? Eu sou um cara que tenho bons advogados, excelentes advogados. Obrigado. Tá? E resolve porra nenhuma. Tá? Olha aí, Rebouças. Não, vem cá. Eu não resolvi, não. Vem cá, eu tô. Não resolveu nada, Rebouças. Esposa. Eu tô de graça, eu não resolvi. Eu tô há 1 ano brigando com a Unimed, e aí? Não, mas sou advogado, não sou eu, não. Não, mas veja bem, nem indenização pagam, nem responde processo, nem... Omissão total. Mas o advogado, o dever dele, não é nem dever, que advogado que vem de resultado vá para outro. Tá errado. Tá errado. Mas o advogado tem que fazer a melhor defesa. O seu advogado, nesse caso, ele conseguiu só tudo. Ele conseguiu toda a condenação. Mas não se cumpre aí. Não, mas não é culpa do advogado. Ele conseguiu tudo. A culpa é da minha mãe. Tem que pressionar, né? O advogado pode pressionar. Culpa do advogado, porque o Estado não está cumprindo, está executando. Ei, Mazé, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, está falando em executar, né? Criou agora o tal do Justiça 4.0 para executar. Tem processo que é só para execução civil. Tem processo que está há 8 meses que eu peço um bloqueio da conta e simplesmente não tem nem despacho do juiz. E agora, dia 20 de dezembro, começa o recesso, agora só dia 20 de janeiro, meu irmão. Agora, deixa eu falar uma coisa. Isso é porque eu tenho uma condição financeira, intelectual, tenho, né, o programa e tal. Imagina quem não tem nada, velho. O povo tá lascado, meu irmão. Não tem. Eles continuem votando. Eles chegaram. Aí. Não, eles continuam votando no PT. Presta atenção. Continua fazendo L. Tágia, eles chegaram no limite, os empresários, né? Chegaram no limite que sabe que não vai acontecer absolutamente nada. Faz isso daí lá nos Estados Unidos, você vê. Marcieri, eles caçam o plano de saúde do cara. Quem é que foi negociar com o Maduro lá na Venezuela e depois com o Donald Trump? Um cara condenado no mensalão, condenado no... que hoje está... não tem mais pena nenhuma, não tem mais processo, só que devolveram até o dinheiro. Flaviano, só jeito, você na causa mesmo, fazendo caricatura. Voltando ao assunto. Boa noite. Doutor, pera ali, doutor. Só. Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui no programa Acerto de Contas, pegando fogo aqui como sempre. Presenteando mais um convidado hoje aqui, o nosso advogado aí. Olha lá, doutor. Que defende o povo dos stalker aí, né? Espero que você tenha gostado aí. Se você quiser uma caricatura como essa, é muito fácil. Caricatura personalizada. Tanto tradicional como também digital, mascote para sua empresa. Vai lá no meu Instagram, flaviano.arte, tá bom? Segue a gente aí, você que assiste nós pelo YouTube, pelos streams, pela TV Metrópole. Segue a gente lá no Instagram. Também o programa Acerto de Contas Oficial, beleza? Rebouças, não é bom tu... Parabéns. O Albino já tá acusando aqui de fazer stalker, é. Rapaz, Cuidado, tem que ter cuidado, viu? Stalker e bullying ao mesmo tempo. Eu queria escutar do Deixa nosso o doutor falar, Doutor, Certo. Doutor, o senhor acabou de se lascar todinho, porque agora não tem saída. Mas vai lá, tenta. Existe aqui pautas para vários programas, não é isso? Muitas pautas. Vou cair naquele argumento que a gente tem boas leis. O que é que acontece? A nossa Constituição, a gente está no paradoxo. Agora eu estou vendo que o problema chegou nos hospitais particulares. Antes era só o SUS, agora são os particulares. Agora é geral. Agora é geral. Esculhambou tudo. Agora, o que é que a gente deve fazer? A gente tem que olhar para a nossa Constituição. A nossa Constituição diz o quê? Que todo brasileiro tem direito à saúde. Então, a gente pega a Constituição, vai no banheiro, pega a página e... A lei, o judiciário... Tá assim, meu irmão. O judiciário demora, mas chega. Eles não estão nem aí. Existe aí uma regra, né? Da fazer coisa errada, como é que se chama? Tanto por cento vai reclamar. O restante também. É um cálculo atuarial, que se faz para saber isso. o que vale a pena a gente infringir. Vocês querem pior que a Enel?
Absurdo. Vocês querem pior do que Enel? Aí eles continuam Enel e a Pivida, eu trabalhei no Decor, eu sei a água da cacimba, a CAGES está cobrando. O cara tem a cacimba, tira a água de balde, a CAGES está cobrando. Lá, pequenininho, está cobrando. Você não paga a água que consome. Às vezes você gasta 1 metro cúbico, você vai pagar o mínimo, que é 10, que é 20, dependendo se você tem um residencial ou um comercial. Daí já está afrontando o Código Consumidor, que diz que eu tenho que pagar por aquilo que eu consumi. Então, a própria CAGES em Fortaleza, com a anuência da Prefeitura de Fortaleza, porque quem comanda a CAGES em Fortaleza é a Prefeitura. É a COGÉ. Se acalme, querida. Existe a CAGES, sim. É a CAGES. A COGÉ é outra questão. A CAGES, ela em Fortaleza... Distribuição de água. Quem faz... Eu fui assistente social da CAGES. Quem regulamenta é a Prefeitura de Fortaleza. Muita gente pensa que é o Estado, né? Não é. Em Fortaleza é a Prefeitura. Se você quer fazer alguma reclamação, é na ACEFOR, que é um órgão da Prefeitura e que funciona legal para fazer reclamação contra a CAGES, e tem conciliação, e a CAGES tenta ajeitar e tudo mais. E agora, com advogado. Uma pergunta então aqui, você paga... Mas, peraí, uma pergunta que está acabando o programa. Vocês... Já acabou. Já acabou. E vocês, advogados... E a OAB, por que não fazem nada em relação a... Não existe uma manifestação, não existe uma... Vocês ficam fazendo papel... De certa forma, vocês ficam fazendo papel de idiota. Porque a coisa não anda. Rapaz, o juiz faz o que quer. O delegado faz o que quer. OAB é aparelhada. Pronto, não preciso falar mais nada, não. A OAB é aparelhada. Eu quero só que me responda o que fazer diante de tantas injustiças, inclusive dentro de um condomínio, quando você sofre crime de stalking. Só isso. A questão do stalking nos condomínios, por incrível que pareça, é muito presente. Chega constantemente lá no escritório condôminos sendo perseguidos por síndicos. Porque, assim, eles confundem a questão da vigilância com perseguição. Autoridade, exercício ilegal das próprias razões, teoricamente, né? Mas é isso, existe essa questão, sim, nos condomínios, e isso passa por uma questão social, porque você passa a ser tão perseguido que você tem que se mudar do condomínio, né? Você mora num imóvel, não pode discutir em assembleia, porque o síndico lhe calou, você não pode debater mais com o condomínio. Então, a questão social... é isso que volta àquele tema. O operador do direito, o juiz, ele tem que ver a questão social da lei. Ele não pode se agarrar no legalismo, né? Na letra da lei. É isso a minha visão, a minha opinião. Bom, doutor, obrigado por ter vindo aqui. Foi sempre um prazer receber. Vamos trazê-lo mais vezes aqui, porque o papo aqui você já viu que é meio ignorante, né? Mas a gente vai para cima com gol de gás. E lembrando vocês aí de casa que de terças e sextas-feiras nós estamos aqui às 20h30, às 8h30 da noite, pela nossa TV Metrópole.